Vamos aí, começar a gravar aqui. Você tá com dorzinha na língua hoje? Tô. Eu tô com a afta muito grande, cara. Puta que É. pariu, tá doendo demais aí. Quer Puta gravar, merda. quer gravar amanhã? Quer gravar amanhã? Não, vamos tirar essa gravação da frente porque me torra a paciência. Então tudo que me incomoda eu já quero me livrar logo. Beleza, então vamos lá. Vinheta. Estamos gravando Velhos Reclamões. Esse aqui, eu sou o Acácio Vaz, esse idiota é o Gustavo Neto. Se inscreve no canal, deixa um comentário, faz o que você quiser, não tô nem. Ai. Aí eu É. fui ler sobre a afta, né? É. 2 semanas, cara, pra passar. 2 semanas a passar a afta? Ah, mano, por que, velho? Às vezes eu fico pensando que Deus não é misericordioso, não, cara. Mosquito, pra quê? Desnecessário. Afta e Afta. gripe. É. A gripe é o arauto, né? Não, a gripe é o arauto da morte, não é? É que assim, é que eu não morro por pouco às vezes que eu peguei. É por um fio assim, ó. Você sabe como que é, né? Ah, é zoado. Nossa, eu. Sei lá. É estranho, é É, esquisito. Deixa eu te é falar. muito estranho. Deixa eu te falar. Pra queimar logo, porque a gente tem só meia hora, né? Ah, É. Por que que. A gente já falou hoje sobre compromisso. Por que que o ser humano ele tem tanto. O ser humano de hoje, né? Vamos dizer assim. Eu tenho essa. Por que, cara? O ser humano hoje ele tem esse medo de compromisso, né? Me parece assim que é uma. Isso foi crescendo ao longo dos anos, né? As pessoas não têm só o medo do compromisso de um com o outro, do relacionamento, né? Do marido e mulher, do casamento. Porque isso é uma piada velha já, né? Que o cara corre do casamento, que o cara quer ficar solto e tal, não sei o quê. Mas o ser humano em si, tanto homem quanto mulher, tá correndo de compromissos da vida. Da vida mesmo, assim, sabe? dá um exemplo, sem ser casamento, sem ser relacionamento. Por exemplo, por exemplo, as pessoas hoje estão mais tendo pet do que filhos. Tudo bem, vai, é um dado meio esdrúxulo, vai. Eu não tenho esse dado comigo, mas a impressão que dá é que as pessoas hoje têm a tendência de pegar mais um pet para criar do que ter um filho, entendeu? Eu sei que o pet ela vai ter que cuidar do mesmo jeito que eu falo, entre aspas, né? Mas o pet daqui 10, 15 anos ele morre e acabou, entendeu? E tem menos responsabilidades do que uma criança mesmo, entendeu? Um filho é um filho, né? Um filho é um filho, entendeu? E eu acho que hoje tem muito essa moda de pai de pet, né? Essa parada. E isso aqui é só um exemplo, tá? Hum? Mas existem outras coisas, outras coisas. Empregos, por exemplo. Eu acho que o pessoal mais troca de emprego hoje, né? Do que antigamente, eu acho. E pelo compromisso que não quer assumir, muitas vezes, entendeu? Entendi, é a característica da geração. Eu nunca sei o nome das gerações, porque isso não me importa saber. Mas isso é uma característica que vem se intensificando nas gerações mais novas. Não sei se você percebe isso. A infantilização. É, O não aceitar a vida adulta, a vida adulta é vida de responsabilidades. sim. É como se o sujeito quisesse ser uma eterna criança. Cara, tudo bem você ser eterna criança, desde que você assuma as responsabilidades de adulto, É. Ah, a gente tem um exemplo né? aqui no Pan. O Pan é o eterno Opa, adolescente. Ele é um é um adolescente total. bebezão, É um bebezão. mas é responsável com a família pra caralho. Exato. O cara E tá super tudo bem. responsável. É, isso aí, O cara. Pan, vamos tirar um minutinho e falar mal do Pan? Vamos lá, O vamos Pan, lá. ele toma Nesquik de morango. Cara. Que é isso, cara? Ele come pão puma Doce de leite.
com doce de leite e Nesquik de morango. É Entendeu? impressionante. O Pan, em Defende termos de videogame, com unhas e dentes God of War. E ele acha que. God of War no formato de plataforma agora. Como se já É, não tivesse isso antes. o cara Quer dizer, é um fanboy, um não é fanboy, fanboy. é um meninão, É um né? menino, é um Nesse menino. aspecto. Peludo, hein? Nesse aspecto. Peludo E ainda. pelo, nesse aspecto, tudo bem. Mas, cara, tá lá presente com a família, tal, responsável, super responsável lá com a família. E aí, beleza, só que não é o que acontece. Mas por que que ele é assim? Porque Porque ele é ele vem peludo, da nossa primeiro, geração. né? Cala a boca. Porque ele vem da nossa geração. Que, cara, porra, chegou a vida adulta, ok. Vamos assumir as responsabilidades. E quando Uhum. der, eu vou fazer minhas infantilidades aqui, É, minhas né? peripécias, né? Inclusive, ele banca a própria infantilidade dele, que é, eu As não sei como que a pessoa peripécias. pode gastar dinheiro comprando Nesquik de morango para si próprio, né? É uma coisa absurda. Mas foda-se, é o dinheiro dele, ele Bom, tem, né? Ele pra, tem esse direito. pra eu me colocar não como santo, né? Eu gosto muito de sucrilhos ainda. Eu gosto. Eu gosto de sucrilhos com Ah, leite, meu Deus do céu, leite velho. Nescau. Deus o livre. Tá. Depois você não pode falar mal que ele tem paladar infantil, porque você também tem. Não, eu tenho um pouco. Confesso que eu tenho um Ah, Você pouco. tem, você tem, você tem né, bastante, né? Cala a Então boca. vamos lá. E aí o que acontece, na minha opinião, com os exemplos que você deu aí, e tem vários outros, né? Eu acho Uhum. que, cara, é justamente quando chega na vida adulta, começa a ter aquele choque de realidade e meio que não aceita, né? Eu acho que pode, acho que tem muito disso. É, então, eu acho que Eu não consigo ver assim. outra explicação. É porque hoje eu vejo mais. É, é mais comum eu ver. Não sei se talvez seja pelo convívio também, porque a gente acaba envelhecendo, acaba entrando numa certa idade. E aí a gente acaba convivendo mais com pessoas de mais idade também, né? Tem essa também. Então eu não sei, Uhum. a gente começa a enxergar, eu pelo menos, começo a enxergar os mais jovens com um olhar mais crítico, eu acho, sabe? Tipo, quando eu tinha os meus 30 anos, e já não é mais um garoto com 30 anos, né? Obviamente, longe disso. Mas eu olhava pro cara que tinha 25 e eu quase me enxergava nele ainda, sabe? Eu quase que me enxergava ali. De repente, assim, na verdade, eu querendo ser aquele cara de 25 anos, no que eu quero dizer, né? Eu querendo ser aquele cara de 25 anos, mas eu já não podendo ser mais. Entendeu? Porque aquele cara de 25 anos é o cara ainda que ele tá desenvolvendo alguma coisa, de repente o cara que ainda tá pra casar, é o cara que ainda de repente tá conhecendo O seu cachorro tá alguém. comendo uma almofada atrás de você, cara. Mas daí, Zé. Ele tá fazendo sexo com a almofada atrás de você. É o cão. Ele tá, ele tá tendo um intercurso sexual com a almofada. Coito. E se eu falar, e se eu falar que a almofada é o cachorro negro que eu tenho? Então os cães estão tendo intercurso homossexual aí agora. É, eles Meu estão tendo. Deus, velho. Até perdi o raciocínio. E ele ficou até exausto, se liga. Olha lá, ele tá exausto. Ficou, ficou, Dá um cigarro pra ele. ele ficou exaurido. Foi, Puta que pariu. foi bom pra você, amor? Ele tá falando ali, ó. Meu Deus do céu, cara. Mano, o que que eu tava falando mesmo, velho? Não faço É o ideia bicho. agora.
Já era. Eu tô passando mal, velho. A gente tava falando de quê? Do punk é peludo? Ai, cara, a gente tá conversando sobre não sei lá o quê. Aí do nada o cachorro começa a ter um coito com o parceiro dele, velho. Ai, Ai, meu Deus do céu, chorei. meu pai do céu, velho. Eu passo mal, você tá maluco, velho. Ai, caralho. Tá, eu lembrei do que eu tava Para. falando. Eu Vai, lembrei, eu vamos lembrei, voltar. eu lembrei. É, do cara de 25 anos, entendeu? Que eu Ah, é tava, verdade. que eu tava enxergando com 30 anos, eu enxergava o cara de 25, eu querendo estar ali naquele lugar, entendeu? Lá vai ele de novo, olha lá. Ô, meu pai do Você tá de céu. sacanagem, velho. Porque quando eu falo 25 anos, ele se inflama. O outro, o coisa até saiu de lá, o Ryan até saiu já, O velho. Você é Ryan foi doido. embora. Hum, Não, aí o que acontece? ele foi É, atrás, ó, foi foi atrás, foi atrás. atrás, foi atrás. Então, quando eu enxergava esse cara dos 25 anos, eu queria estar naquele lugar ali, mas eu não tinha mais a possibilidade de estar ali. Porque eu já era um cara casado com 30 anos, eu já tinha uma casa. Eu não tinha filho ainda com 30 anos, mas eu já projetava ter, entendeu? Então eu já estava em outro projeto com 30 anos, sacou? Uhum. E com 25, não. 25 eu tava quase casando, eu tava projetando pra casar. Eu casei com 26. Aí, hoje, quando eu com 40 anos, quando eu olho pro cara de 35 hoje, que é o mesmo cara de 25, cara, eu não consigo enxergar a mesma coisa. Eu não me vejo nesse cara de 35 anos. Talvez eu nem gostaria. Bom, na minha atual situação, talvez eu gostaria de estar ali para ter mais tempo para desenvolver algo, talvez. Nesse sentido, entendeu? Uhum. Mas o cara de 35 hoje, ele é um cara muito infantilizado, velho. Sacou? Você hoje enxerga o cara de 35 infantilizado, mas É, não que você era infantilizado quando tinha 35. não era, porque hoje o cara de 35 anos é o novo cara de 25. Esse cara de 35 hoje, ele tá projetando ainda se ele vai casar. Sacou? Ele ainda tá vendo a mina, que ele tá. Esse cara de 35, ele ainda mora com o pai, com a mãe, sabe? Eu tô falando do modo geral, entendeu? Uhum. E antes não, velho. Antes parece que esse cara, ele já tava num processo de cuidar do filho e tal, entendeu? Porque aí eu já tava com. Eu já tinha filho já. 35. Que a Kika nasceu quando eu tinha 35 pra 36. E É, cara. é isso, sabe? Parece que Mas mas isso a causa disso, isso é reflexo de outras coisas, mas a gente vai começar a coisa começa a ficar complexa, né? então, eu acho que esse é o ponto que eu tô tentando colocar aqui, estabelecer, em relação a compromisso. Porque esse cara, com 35 anos hoje, aparentemente, ele até os 35 anos, vamos colocar aí dos 17, dos 18 aos 35, né, melhor dizendo, que é onde o cara tem a maioridade, ele pode tomar decisões da própria, né, na sua maioria. Esse cara, ele até os 35 anos, ele ainda não sabe o que ele quer ser. Ele ainda não se comprometeu com nada. Entendeu? Ele talvez, e só talvez, ele fez um curso na faculdade porque ele achou que aquele ramo ia dar dinheiro, porque o amigo fez, ou porque o pai é, entendeu? Ele foi meio que Maria vai com as outras assim, foi lá e fez aquele negócio e beleza. O cara que não fez um curso porque ele talvez não tenha grana para pagar a faculdade, é um cara que ele tá indo. Ele tá indo. Ele simplesmente tá indo, entendeu? Mas, bicho, essa é a maioria da população é assim. A única coisa que Então. mudou é a idade que sai de casa e a idade que sai de casa. Não, mas A maioria só vai.
Então, mas é isso que eu tô te falando. Eu acho que antigamente, eu acho que na minha época, e aí, né? A gente invoca essa frase. Eu acho que as pessoas elas se preocupavam mais cedo em ter as suas responsabilidades definidas, sacou? Tipo assim, definidas mesmo em relação a, cara, eu tenho que pagar isso, eu tenho que viver disso, eu tenho que fazer isso pra controlar isso, pra ser isso, pra alcançar isso tal momento e tudo mais e tal. Eu acho que hoje isso foi retardado pra anos pra frente, entendeu? E aí tanto o homem quanto a mulher, talvez mulher nem tanto, mas mais o homem mesmo eu enxergo desse jeito, sabe? O cara tá mais o cara tá mais a esmo assim, o cara tá mais perdido mesmo assim, sabe? A impressão que eu tenho. Ah, Pô, mas isso é o resultado, né? Aí eu te pergunto, legal, mas qual que é a causa? A é, pergunta é, qual que é a causa? O porquê disso? eu acho que é o os fatores, eu acho que é o acesso a muita coisa, talvez, sabe? Hum, Tipo, o cara tem tanta opção hoje, ele tem acesso a tanta coisa hoje, que o cara, às vezes, falando de Brasil, né? A nível Brasil, talvez o brasileiro ele não foi educado desde cedo a ter um norte, entendeu? Porque a gente não tem, desde cedo, na vida escolar, por exemplo, uma educação financeira, por exemplo. A não, gente. mas aí é desde sempre, né, cara? É desde sempre, não é o ponto. Não, não, mas eu Isso tô aí é falando desde assim, ó. sempre. Antigamente não se tinha também, mas não se tinha tanto acesso a tanta coisa. Então, Hum, antigamente, mesmo o cara não tendo uma educação financeira, ele não tinha acesso a tantas coisas que hoje se tem. Então, ele meio que ele era direcionado mais pela força do ódio mesmo, assim, sabe? não, ele era Pelas. mais pelo ambiente que ele estava inserido. É, exatamente, Basicamente cara. isso. Então ele enxergava ali aquele exemplo do pai, do irmão mais velho, sei lá, e ele seguia aquela linha e dane-se, ele ia fazer aquilo ali, entendeu? E ele assumia algumas coisas mais cedo. Eu, com 14 anos que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. E eu já era comprometido já a ajudar em casa, por exemplo. O que eu ganhava, eu chegava pra minha mãe e dava um dinheiro em casa para juntar com o dinheiro que os meus irmãos davam, que o meu pai dava para poder pagar as contas e tudo mais e tal. Eu com 16 anos, 17 anos, eu comprei geladeira para casa, velho. Eu fui lá nas Casas Bahia, minha mãe reclamando da geladeira, eu fui lá e comprei uma geladeira para minha mãe. Carnezão. Assumi o carnê para pagar a geladeira de casa, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que hoje eu não consigo enxergar um garoto de 16, 17 anos fazendo isso, velho. É, um garoto de 16, 17 anos nem começou a trabalhar ainda. Exatamente. É isso que eu tô. Tá aí. Tá vendo? Então, mas você vê que criação, olha que criação desgraçada, porque ó, meu sobrinho, por exemplo, tá aí meu sobrinho para dar o exemplo. Ele até começou a trampar, mas saiu porque começou a estudar e começou a estudar de manhã. Mas não trampa, né? É diferente da minha geração que começou a estudar, começou a fazer faculdade trampando. E aí imagina. Então, tá É vendo? porque assim, cara, aí eu falo, o sujeito que trampa e estuda, Meu Deus, trampa e cara. faz faculdade, é guerreiro, hein, velho? Porque Oh, olha, velho. é uma jornada que de cão, velho. É uma É jornada de jornada de cão. cão, velho. O bagulho é E embaçado. aí, e aí não, aí hoje o cara tá ali, tá estudando só e tá lá, né? Quer dizer, não tem. Eu também comecei a trabalhar, se não me engano, com 14 lá fazendo. Lembra daquele. Eu não sei o que você começou, mas o meu primeiro trampo foi de office boy. Ah, sim, eu trampei de Lembra office que boy também. existia isso? Aham. Eu trampei de office boy, isso aqui office boy interno. A empresa que eu Ah, tá. trabalhava Não, era o meu muito era na rua grande, né? mesmo. É. Sair pra entregar os bagulhos. Nossa, mano, isso não existe mais, né? Não, esquece. É, foi Ainda, trabalhar disso aí. ainda existe o motoboy, mas pra coisas mais específicas, né? Sim, sim.
E aí, beleza. E aí a gente começa a ter Eu lembro que eu comecei a trabalhar de office boy porque. Eu já, não sei se eu contei essa história em algum programa, mas é porque tinha a bandinha, né? Eu pedi pra minha mãe uma guitarra, 14 Aham. anos, né? Aí minha mãe me deu a guitarra. Guitarra sem caixa não é nada, né? Sem amplificador não é nada, né? Eu falei, mãe, mas precisa de um amplificador. Ela, é? O Tá bom. famoso é. Então, quanto você vai comprar? É. Então vamos lá comprar, não. Eu já te dei. Né? Agora agora você te vira, fi. Já te dei a guitarra, agora compra o resto. Comprar mais nada, a fonte secou. É. Aí foi. Aí você começa, né, a lida, né? Você começa a entender. No nosso caso foi um pouco mais cedo, né? Você começa a entender que, cara, olha, se você quer ter uma coisa, você vai ter que pagar por ela, né? Tudo tem um preço. Aí você começa a entender o valor das coisas, né? Mas esse valor aí, esse entendimento de mundo, ele realmente atrasou. Ele atrasou. E a culpa é dos pais. A culpa é dessa criação nova, né? É. Que aí É muito, é muito, os é, pais tiram porra. a noção da responsabilidade dos filhos, né? Não, porque fica com aquela coisa, é igual a gente falou lá, não sei se a gente falou no podcast, que eu acho, né, dos filhos. Os pais, eles precisam entender que os filhos não são dele. Não é, esqueça, não é. Por exemplo, o Gohan e a Kika não te pertence. Ponto. O seu papel e o papel da Sammy é preparar os dois para o mundo. E assim, É. nada do que vocês fizerem vai ser tão ruim e tão maldoso e tão desgraçadamente cruel quanto o mundo. Esqueça. É. Então, assim, o verdadeiro amor, no meu ponto de vista, e uma opinião minha, é você preparar seu filho para isso, porque você não vai estar lá para sempre para eles. Não vai. Vai ter várias situações que você não vai estar junto e eles vão ter que se virar sozinhos. De fato. Então, a vida com vocês tem que ser a escola deles, velho. Tipo, não é não, regra mesmo. O pau tora, o mundo não é. Ah, mas não é justo. Isso aí, tá pegando a visão. É justo, tá pegando a visão. Esse é o ponto. É, Eu acho que tem que exatamente. ser assim, cara. Mas o pessoal não tem essa visão, aí fode. Aí é isso o resultado é esse que a gente tá vendo aí. É, pessoas fracas, né? Sem compromisso com nada, né? E aí a gente vê, por Sem compromisso exemplo, com nada. eu não lembro agora quem que foi, velho, que eu tava conversando. Só dá cenoura pra... eu acho que foi esse Chococô, tadinha. É, que eu tava conversando com uma pessoa, tava falando de emprego. E ele tava falando de emprego, desemprego, acho que de balconista, alguma coisa assim, sabe? Eu não lembro o que que é agora exatamente. Mas era algum cargo que não era cargo de gerência, não era cargo de responsabilidade, era cargo de atendimento ao cliente, alguma coisa assim nesse sentido, né? E ele falou que não tava encontrando, não, cara. Não tava encontrando mão de obra, não tava encontrando gente pra contratar, não tava chegando currículo mais. Ah, porque o pessoal não procura mais esse tipo de trampo. Não tão, assim. E ele tava, assim, achando meio estranho, porque geralmente ele contratava, mesmo com um pouco de dificuldade, mas ele tinha de encontrar alguém qualificado e tal, ele acabava apelando para os mais jovens, né? Não, agora é pelo contrário. Quem vai fazer esse trampo são os mais velhos que estão fora do mercado de trabalho, assim, que não estão conseguindo um emprego, entendeu? Uhum. Então, os mais velhos, os caras de 40 e poucos anos, que estão já, né, não estão conseguindo mais se colocar no mercado de trabalho e tal, eles estão acabando assumindo esses cargos de atendimento no balcão, de caixa, de não sei o quê. Porque os mais novos não estão querendo esses empregos para ganhar um salário Não, mínimo. mas aí tem um ponto, né?
Não é que os jovens não estão querendo esse emprego porque estão em empregos melhores. Eles não estão em emprego porque eles não querem ter emprego nenhum e estão morando com os pais lá e ficando lá ainda, sem fazer É, porra nenhuma. não, Esse é o ponto. existe as duas formas. Existe os jovens que não querem trabalhar e querem ficar em casa mesmo. E existe também esses jovens aí, cara, que não querem um cargo pequeno. Não, eu esse não é o meu lugar, entendeu? Porque a referência desse pessoal mais jovem não é o pai, a mãe que rala, É o que youtuber. é o youtuber, é o influencer, é o influencer, A realidade agora é outra. entendeu? É o cara que ele liga lá o Instagram dele e o cara faz vídeo e a vida do cara é aquela ali que ele vê, né? Que o cara mostra no vídeo lá, que é a casa que ele comprou com os vídeos que ele faz. E ele Uhum. comprou uma casa de 2 milhões de reais, anda num carro de 1 milhão de reais, e é assim, tá ligado? Isso me lembrou uma parada de um vídeo do cara falando isso aí, falando isso aí. Falando assim, velho, para de fazer o que os caras que venceu na vida diz pra você fazer. E o cara pode ter realmente vencido na vida. Aí tem lá o cara lá que venceu na vida, pô, o empresário, tal, o cara todo fitness, pô, não sei lá o quê. Olha, para você ter, para você exercitar seu comportamento estoico, você precisa todo dia de manhã, faça frio ou faça sol, é, você precisa entrar na banheira de gelo, porque isso ou tomar banho gelado, não sei lá o que, aí é ele lá fazendo, né? Aí ele, ó, aqui, ó, de manhã, cedinho, eu tô entrando na banheira. Aí o cara fala assim, cara, esse cara, quando ele chegou nesse ponto, ele ficou rico, ele não tomava banho gelado. Ele não tomava. Sabe por que que ele não tomava? Porque o filho da puta, ele acordava às 6 horas da manhã, já não tava o horário, ele tinha que ir correndo, porque senão ele ia se atrasar. No cooker, ele não tomava banho gelado. Ele só Ah, acordava, se pá, escovava o dente, comia qualquer coisa, se tinha uma coisa para comer, e saía vazado pro trampo. É isso que ele fazia. E se você não fizer isso, ficar tentando. Você, enquanto pobre, ficar tomando banho gelado, banheira de gelo, você vai se fuder. Não é assim que funciona, tá ligado? Não é. Então os caras que já estão lá, estão de boa, fica falando, fazendo videozinho para você fazer, dizendo como você tem que vencer na vida, e você acha que é aquilo que ele fez para vencer e não é, velho. não é, Não de é. fato. Esqueça. Ó, eu vejo os caras falando, não tem segredo. Não tem segredo. Quer ganhar grana? É sacrifício, velho. É, Esqueça. tem que Não tem trampar, velho. como. Não tem jeito. Você tem que acordar cedo, dormir tarde, ralar. Foda-se. E é isso, Acabou. cara. É isso. A vida é essa Não daí, ó. tem segredo. Entendeu? E aí e para isso requer o quê? Requer o quê? Você ter a porra do Ah, compromisso o com aquilo. compromisso, é exatamente. Que nem. Só- Pra quem tá assistindo esse vídeo aqui, a gente tá fazendo um novo quadro aí no canal de futebol, certo? E inicialmente aí é eu e o Guto, né? O Guto que a gente tá gravando junto aí, com convidados sempre toda semana, toda segunda-feira. E ontem deu um pau na vinheta aqui, que eu fiz uma nova vinheta para aquele quadro específico e tudo mais e tal. Cara, eu quero que esse quadro dê certo? Puta, claro que eu quero que esse quadro dê certo. Claro que eu quero. Deu pau na vinheta aqui, eu falei pro Guto no ar aqui. Putz, cara, deu pau na vinheta aqui e tal, enfim. O que eu tive que fazer? Quando terminou o vídeo, eu tive que transferir esse vídeo do computador pro meu celular. Tive que renderizar esse vídeo no meu celular. Tive que colocar no editor de vídeo. Tive que cortar o vídeo. Tive que colocar a vinheta. Tive que colocar a transição do vídeo com a vinheta. Entendeu? Renderizar o vídeo de novo. Sabe que hora que eu fui dormir ontem? Era mais de 1 hora da manhã. Pra até renderizar tudo, porque o vídeo mais de 1 hora. Mas eu quero que o negócio dê certo. Então não é tipo assim, cara, fiz o negócio ali, quero que dê certo, gravo aqui, fiz e deixa aí, sabe? Vou dormir. Amanhã eu posto. Pode ser que o cara que tem o rabo virado pra lua, ele chega no outro dia, posta o vídeo lá de qualquer jeito, o vídeo viraliza, estoura e. Mas a probabilidade disso acontecer é muito menor do que você fazer o negócio do jeito que tem que ser feito. Entendeu? Qual é que é a parada? Não, mas olha, aí é que tá a diferença, velho.
A diferença tá aí. Existe, eu já te falei disso, existe uma lei, cara, que é o seguinte, se vem rápido, vai rápido. Se vem rápido, vai rápido. É preferível você é, ter um crescimento orgânico do que você ter um crescimento explosivo. Com Porque certeza. todo mundo, pode ver, cara, qualquer nome que você falar aí que teve um crescimento explosivo, você não tem a constância dele. A pessoa some. Em sua maioria, sim. A pessoa some. Quando não some, é que a gente acha que foi uma explosão. Só que não. Quando você vai ver o trampo regresso do cara, ele tinha uma constância de postagens e um dos vídeos viralizou. Aí dá a impressão de que teve um boom de sorte, mas não. Aí você vai ver o histórico do cara, é uma caralhada de material que ele tinha antes, Aham. né? E aí o cara venceu pelo volume, pela insistência, pela constância, né? E Sim. aí, com toda a experiência regressa dele, ele consegue manter, não é? Aquele patamar do boom que ele teve antes, Sim. né? E sempre o boom ele vai subir e vai dar uma queda. Se o cara é inteligente, ele vai entender que vai ter uma queda, não vai ficar triste com isso, porque ele entende que a natureza é essa. Uhum. É um boom, a explosão, aí tem a queda, aí ele estanca aqui no meio, e aí ele começa a ter uma crescente mais orgânica. Isso também pode acontecer. Mas o cara que é boom, faz tem, ó, o cara do Caneta Azul, por exemplo. Se Pensei ele tá nele. na mídia até, se ele tá na mídia até hoje, provavelmente foi porque algum empresário inteligente pegou ele para colocar ele em algumas coisas. Mas é um cara que já tá Ah, não, sendo não. esquecido. Não tem o mesmo hype que Não tinha, tem né? como, não tem o hype que tinha, porque não faz o menor sentido. O cara, É. provavelmente ele tem algum problema mental, né? Porque o cara não é normal. Né? Não adianta falar, pô, não é talento aquilo ali. Aquilo ali é o povo brasileiro O que povo, dá mídia pra essas o merdas. povo brasileiro é débil mental, então. É. É isso que eu esperava mesmo. Sim. Ai, cara, Lions, tá bom. Então chega. Você que tá assistindo esse vídeo aqui, se inscreve no canal de novo aí. Ah, faz o que você quiser aí. Você vai dar tchau, Ah, Gustavo? foda-se. É. É? Não? Tá bom. É, é, tá bom.